Bom dia. Vamos começar vendo o que vocês fizeram de homework. São 1, 2, 3, 4, 5 coisas que eu quero ver, que quero considerar que a gente conhece bem, mas pela minha experiência com a outra turma, ninguém tinha feito nenhuma delas. Então vamos lá. O One Test, que é um critério que nos permite decidir que uma coisa é subgrupo fazendo só um teste. Alguém fez? Ninguém? Ok, vamos ver se vamos ter o mesmo resultado com o resto da outra turma. Demonstrar que é uma certa relação que eu chamei de RH, é relação de equivalência. Ok, perfeito. Check. Temos uma pessoa. Demonstrar que a relação de ser subgrupo é uma ordem parcial. Temos outra pessoa, ok? Check. Demonstrar que a interseção de dois subgrupos é subgrupo. De novo, ok, muito bem. E verificar se a união tem a mesma coisa. Então, a grande maioria das pessoas não... Vamos lá, vamos ter que ver essas coisas. Eu não vou dar tempo nenhum para vocês pensar nenhuma delas agora, porque supostamente isso era para ser feito em casa. Então, a gente já encontrou dois critérios. Um nos permite decidir que é uma coisa subgrupo, se a gente sabe que não é vazio e ele é fechado pela operação pelos inversos. Então, a gente ganha de graça a identidade. E outro, que parece mais forte, é apenas válido para subconjuntos finitos. E está falando que se é finito, basta só ver que é fechado pela operação, você tem de graça os inversos também. E esse é um terceiro critério. Então, o primeiro critério que eu falei seria: verifique que a partir do A pertence ao H e o B pertence ao H, você pode inferir que o AB pertence ao H. E verifique também que se a partir do A pertence ao H, se você pode inferir que o A-1 pertence ao H. Se você pode fazer as duas coisas e o H não é vazio, você pode inferir que o H é um subgrupo de G. Ok. O One Test está falando o quê? Está falando que você pode misturar os dois, fazer só um teste. Mostrar que pegar um Azinho no H e um Bzinho no H e verificar que o A, B-1 está no H. Ok, então talvez mais pessoas fizeram isso. Como? Eu fiz, não lembrava Esse nome, tá, ok. O nome faz sentido, certo? Porque você só faz um teste para criar o negócio. Ok. É útil no sentido de quero demonstrar que é uma coisa subgrupo, em vez de fazer primeira parte isso, segunda parte isso, talvez não é tão complicado acabar logo só testando isso, certo? Eu não vou ver a demonstração é muito simples. Bem, a próxima coisa, que essa relação é relação de equivalência. Eu preciso defini-la, para quem nunca viu. A definição dela é a seguinte: A relaciona com B, se é somente se, essa é a definição. O AB-1, de novo aparece, né? Pertence ao H. Concordamos que isso define uma relação? Essa é uma proposição, depende do A e B. Aqui tem uma proposição também, depende do A e B, ok? Pergunta: essa relação é relação, qual o tipo dela mesmo? O RH é uma relação em qual conjunto? H. H2. Como? H2. H quiser H quadrado? HH? Não. E é engraçado porque sempre a resposta é sempre essa. Não, essa é uma relação no G inteiro. O A e o B aqui, essa coisa é verdade para todo A, B no G. Então, para qualquer A e B no G, ela vai relacionar ou não, dependendo se esse bichinho pertence no H. Mas ela vai relacionar ou não quaisquer dois Bzinhos no G, ok? Então a ideia é que você começa com um certo grupo G e você tem um certo subgrupo H
E para decidir, você pega dois A, B, em qualquer canto aqui no G, não apenas no H, talvez no H, talvez um dentro, fora, talvez os dois fora, não sei o quê. Você pega quaisquer dois A, B, e para decidir se eles são relacionados ou não, você forma esse bichinho aqui, e você vai ver se ele caiu dentro do H ou não. No caso ali, Fale, Tirone, calma. o A e o B nem precisam estar dentro do H. Não, pode ser questão 1, mas não é necessário. Assim, isso é definido para qualquer A e B no G. Leo. Se ela fosse definida de H para H, essa é uma relação cheia? Aqui, boa pergunta, a gente vai responder daqui a pouco. Tá? A pergunta de Leo é se aqui ela relaciona todos com todos. A gente vai encontrar essa resposta daqui a 30 minutos. Ok, mas quero rapidamente demonstrar que ela é relação de equivalência. E para quem não fez isso em casa, ele deve sentir muito mal, porque é questão de 2 minutos. Então, o que eu preciso demonstrar? Ok, reflexivo aqui dizer o quê? Preciso verificar que o A relaciona com A. Mas isso quis dizer o quê? Não, certo, mas qual bichinho é esse aqui? Então, será que eu já sei que isso é verdade? Exatamente, o H é subgrupo. Não escrevi isso, tá. Isso já estava anunciado, certo? O H é um subgrupo de G. Tá? Então, eu já sei que isso aqui é verdade. Então, qualquer A relaciona com ele mesmo, sendo dentro do H ou fora do H. Não fiz nenhuma hipótese aqui sobre onde que o A está. Ok, perfeito. Então, reflexividade temos. Próxima. Transitividade. O que eu preciso verificar? Se A relaciona com B, Ok. Ou seja, o que eu vou supor aqui? que A relaciona com B, Ou seja, diretamente aplicando a definição já, vou supor que... Ok, onde eu quero chegar? que A C menos 1 pertence a H. Que o A, C menos 1 pertence ao H, esse é o meu alvo. Ok, o que eu vou fazer agora? Você opera um com o outro. Pois é, eu sei que esse está no H e esse está no H, então, pelo fato que o H é operação fechado, eu posso operar esses caras aqui, eu vou ter o A, B menos 1, B, C menos 1. Que pertence no H. E sendo cada vez mais maduro, eu não vou botar as parênteses aqui, dá para ver o que acontece aqui. Eles vão se cortar, vai ser E, o E vai embora com qualquer um dos dois. E eu vou concluir que o A, C menos 1 está no H, ou seja, eu vou concluir que o A relaciona com o C. Transitividade também foi questão de nem 1 minuto. E simetria? Que A relaciona com B, Certo? implica B relaciona com C. Ué, certo. Ok. O que eu vou supor aqui? A, B menos 1, calma, está no H. E o que eu quero demonstrar é que o B, A menos 1 está lá. Ok. Como vou conseguir isso? Pois é, eu sei que o A, B menos 1 está no H. Posso inferir pelo fato que o H é inverso fechado, que o A, B menos 1 está no H, mas o A, B menos 1 é igual a quê? E é B menos 1, A menos 1. Qual lei estou usando aqui? Inverso de produtos. Certo? Eu troquei a ordem e apliquei o inverso. O inverso entrou e trocou a ordem. E isso é igual a quê? Qual lei usei aqui? Inverso de inverso, ok. Ou seja, esse bichinho pertence ao H, ou seja, o B relaciona com A. Ou seja, eu tenho uma relação de equivalência. Próxima. Que é a relação de subgrupo
é uma relação de ordem parcial. E vamos voltar daqui a pouco para ver se ela é uma ordem total também. É extremamente simples demonstrar isso. Reflexividade, transitividade e antissimetria. Eu vou pular. Vamos ver a próxima. Se eu tenho dois subgrupos em intersetar, a interseção deles continua sendo subgrupo. Então aqui o H1, aqui o H2. Se eles são subgrupos, a identidade está na interseção deles. O H1 é um subgrupo, então a identidade aqui está aqui dentro. O H2 é um subgrupo, então a identidade está aqui dentro. Logo, a identidade está na interseção, então eu sei que a identidade está aqui dentro. E na verdade, eu estou feliz que a identidade está dentro, porque ela deve estar dentro, mas praticamente essa é a maneira que eu queria demonstrar que aqui não é vazio. Eu consegui que não é vazio, então eu poderia ganhar de graça a identidade, mas muitas vezes, para demonstrar que algo, um suposto subgrupo não é vazio, você acaba realmente conseguindo demonstrar que a identidade está dentro. Então parece que um dos dois critérios não está oferecendo tanta coisa. Ok, e agora preciso fazer o quê? Mostrar que essa coisa Qual coisa? ou a interseção pode. A interseção é um subgrupo, certo? Então como fazer isso? Mostra que ele é a operação fechada e verso fechado. Ok, ou vamos aplicar o OneTest uma vez na vida para ver que é mais rápido, só para praticar. Então, sejam, o que eu vou pegar? A linha A é a linha, senão A, B, vamos dizer, no, a interseção de alguma. na interseção. Ok, o que eu posso concluir logo? Onde eu quero chegar? Onde? Azinho, Bzinho pertence na interseção. Não, isso seria se eu ia usar o critério que tem dois testes. Eu quero one test, então é aqui que eu quero chegar, logo lá, tá? Então, a partir disso, o que eu posso concluir? O que eu estou usando aqui? Ok, muito bem. Definição. Logo, o que eu posso concluir agora? Não, A operado com B, porque olha onde eu quero chegar. Mas eu posso inferir que o A, B menos 1 está no H1. Por quê? Porque H1 é fechado pelos inversos, fechado pela operação, então esse bichinho todo está no H1. E o que mais? Esse mesmo bichinho está no H2. Aqui estou usando que o HI é fechado tanto pela operação, tanto pelos inversos também, tá? Para formar isso. Ok? E Logo, isso aí está pertencendo à interseção. logo isso, certo? Uma interseção da Aqui estava errado, meu alvo não era pertence ao H, não tem H. Era pertence ao H1, interseção H2. E aqui, qual a justificativa? Definição da interseção. Perfeito. Então, a gente demonstrou uma coisa interessante, que a interseção de dois subgrupos é um subgrupo. Ok. Vamos ver se podemos demonstrar a mesma coisa sobre uniões. E a ideia é que eu vou apenas trocar a interseção por união e os is por ou, porque muitas vezes na minha vida isso já deu certo. Aqui deve ser ou. É aqui, eu espero que vai ser união. É a definição de união. Tá tudo ok? a gente prova. Podia meio que indicar que ela não é vazia, né? Como? Não tem que provar que ela não é vazia. Ela quem? A união? Não é vazia porque o E, a identidade está em pelo menos nos dois, né? Sim, ok. Em geral não é vazia porque ela tem todos os membros de H1. Sendo união, tem todo o H1 e ainda mais coisas. Ok, mas... Pode ser que o A pertence a H1 e o B não. Muito bem. Qual o problema então aqui? Eu não posso inferir isso. Essa coisa dá para enganar, mas na verdade são duas afirmações. Que o A pertence na união e o B pertence na união. Agora, se o A pertence na união e o B pertence na união, não quis dizer necessariamente que ambos pertencem no H1 ou ambos pertencem no H2. Pode ser que um pertence no H1 e o outro pertence no H2.
Então, eu já perdi essa demonstração. Agora, o fato que eu perdi essa demonstração não quis dizer que realmente esse não é um teorema. Talvez o H1 união H2 sempre vai ser um subgrupo de G. Só que isso não é verdade. Mas o fato que essa demonstração não rolou, não quis dizer que isso não é um teorema. Para demonstrar que não é verdade em geral, eu preciso de um contra-exemplo. E a gente vai encontrar um contra-exemplo daqui a pouco. Bem, então tudo isso era o trabalho que vocês deveriam ter feito em casa. Bora ver umas coisas novas agora. Quero falar de geradores. E a ideia é muito simples dos geradores. Pega um azinho num certo grupo e você quer ver qual vai ser o subgrupo gerado por A. Então a ideia é que esse membro vai gerar um subgrupo de G, um subgrupo gerado por A. E a gente usa essa notação. Pelas palavras que eu falei, pela ideia, sei lá, intuitivamente, quais são as coisas que eu espero que esse bichinho vai ter propriedades? O A tem que estar dentro, né? Então, logicamente, não logicamente, mas é a palavra errada, intuitivamente, o A merece estar no subgrupo gerado por ele mesmo. E a outra coisa que deve ser óbvia é que, calma, ele tem que ser um subgrupo. Então, uma outra coisa que ele deveria satisfazer para merecer esse nome seria que esse bichinho realmente é um subgrupo de G. Ok? E aqui dentro, escondido, é que ele vai ter a identidade, sei lá o quê. Então, vamos ver qual, sem definir formalmente ainda, vamos chutar. Quem tem que entrar aqui, então? O A. Quem mais? Identidade. Quem mais? Quem mais? Cuidado, eu não quero entrar, não quero botar lixo. A ideia é bem parecida com o fecho transitivo das relações. Podia ser A ao quadrado? Seria lixo? Seria lixo ou não? Eu acho que não. Por quê? Porque eu não sei o tamanho do grupo. O tamanho? A cardinalidade do grupo. Mas como a cardinalidade ia te ajudar ou não? Você não sabe a cardinalidade do G, mas a cardinalidade do G não importa. A pergunta é se eu necessito o A quadrado ou não. Eu acho que necessita, só não sei explicar o porquê. Como seria uma explicação de porquê? Ele tem que ser subgrupo. Se eu não botar o A quadrado, ele não vai ser um subgrupo, porque ele não vai ser fechado. Operando A com A, ia sair fora. Então, o A quadrado eu tenho que botar dentro. Faz sentido isso? O que mais eu tenho que botar? Ok, o menos 2 tem que estar, blá blá. Ou seja, já adivinhamos uma definição direita desse bichinho, que seria todas as potências inteiras, tá? A elevado a inteiro e não apenas natural, de A. Agora, deixo para vocês provar que isso realmente é um subgrupo de G e que o A realmente está lá, certo? Espero que é extremamente trivial as duas coisas. Ok, e faz sentido total. Você começa com um bichinho e você fala, se eu quero criar um grupo a partir dele, qual vai ser ele? Necessito a identidade, necessito o inverso, necessito operar, então vou lá abrindo até chegar num subgrupinho, sem botar lixo. Agora o que eu quero fazer é definir o subgrupo gerado por azão, onde o azão vai ser um subconjunto de G agora. Então quero generalizar essa ideia, não apenas um subgrupo gerado por um membro só, mas pegar um conjunto de vários membros, pode ser até infinito, não me importa, e ver qual vai ser o subgrupo gerado por esse conjunto. E antes de chegar lá, eu quero fazer um passo intermediário. Vamos ver qual seria o subgrupo gerado por dois membrinhos, que eu vou denotar assim. Posso me influenciar com essa coisa? Será conjunto de todos os quê? A operado com N.
A elevado a n. B, sim, A elevado a M operado com B elevado a N N, ok? para todos os M e N inteiros. Não falo para todos. Tá, ok. Tá, isso que é, vamos ver. Até que seria ok o que tu falou. MN inteiros. Algum problema? Sim. Qual é? Só o A, por exemplo, ele... Ah, o A entra. Porque como posso provar que o A está aqui dentro? Eu preciso falar para qual seria o M. O M vai ser 1. E qual vai ser o N? O N vai ser 0. Então garanto o A que está dentro, garanto o B está dentro. Mas qual é o problema aqui? A identidade está dentro. Pega os dois 0. Uhum. Tem problema. Quem não está dentro que deveria estar dentro? Quem? B quadrado está aqui. Pega M0 e N2. A operado com B? A operado com B. A operado com B é MN igual a 1. Vazio? O que significa vazio? A0, B0 é a identidade que está dentro porque o MN são inteiros e o 0 é inteiro. Seria algo que não... É o B com A. Como? Sim, o BA. O B operado com A não está aqui dentro. Em geral, porque pode ser que, se fosse abeliano, por exemplo, seria, tá? Mas, em geral, não está aqui dentro, porque não importa quais valores você vai escolher aqui para MN, você nunca vai achar isso. Outra palavra que você não pode criar seria aba. Isso também não é, porque quais são esses? Os strings, vamos dizer, um bocado de A e depois um bocado de N. Então você nunca, ele não vai entrar. E ele deveria entrar, porque se eles não entrar, isso não vai ser um grupo. Então essa definição está bugada. Seria isso, união... Como? Seria aquilo, união com os BA. Mas depois vai ter o A, ba. Seria meio difícil escrever aqui. O A, B, A, B, A, B, A, B. Aí, uma maneira de denotar isso, eu vou precisar de ajuda, porque aqui vamos sofrer da doença de indexaitis. E vocês vão me ajudar aqui. Todos os A0 operados com A M menos 1, não M, quero botar K aqui, K menos 1, todos exponenciados em certos inteiros, podem ser diferentes cada um, por isso eu tenho índices aqui também, tais que, e agora preciso deixar claro onde que esses bichinhos estão correndo, o K está correndo dentro dos naturais, o que mais eu preciso dizer? O MI, Nos inteiros. não, sim. O que mais eu preciso falar onde que ele está correndo? No caso, ali, o M está indexado pelo K, né? Você escreveu? O M está indexado para uma coisa que corre do 0 até o K menos 1. E essa coisa que falta aqui dizer seria o I, que está pegando valores onde? Ah, beleza. Entendi. Não nos naturais, porque ele não pode pegar qualquer natural, ele pega de 0 até K menos 1. Faz sentido? Eu não poderia permitir o I pegar naturais, porque eu ia ter coisas... Então, o I está no... Lembramos essa notação? O K barra são todos os numerozinhos até o K menos 1. Então, vamos ver o que eu acabei de escrever aqui. São todos os produtos que você pode formar... Ah, não, peraí, falta uma coisa principal aqui, né? Os AIs. Os AIs pertencem onde? No A. Não tem A. Estou no caso AB, né? Cada AI é um dos dois. É ou A ou B. Agora estou de boas. Faz sentido? Vamos ver o que eu defini. Esse bichinho aqui são todas as palavras que você pode criar, todos os produtos que você pode criar, pegando bichinhos aqui dentro, exponenciando em qualquer inteiro e com tamanho qualquer natural. Então, isso vai incluir todas as palavras que a gente perdeu na primeira definição errada. O ABA, BBA, sei lá. Como escolher duas variáveis, ali... Como? Aí, coisa aí, A, B... Não entendi nada. Fala de novo. É uma boa escolha de variável você escolher o A para ficar com os índices ali do lado esquerdo e
Se esses bichinhos Não, são... no final aqui, Thanos. Você colocou aí, pertencer então a B. Qual o problema? Esse A aqui fora com A D. É o mesmo A? É o mesmo A. E esse B é esse B. Acho que a dúvida foi somente se a escolha da variável A teria sido boa. Sim. Geralmente quando a gente usa o Azinho, é um conjunto de azões. É no azão. Ok. Eu acho que foi essa a dúvida. Foi isso mesmo? Mais ou menos? Peraí, esse Azinho e esse Bzinho são esse Azinho e esse Bzinho, tá? E por que... não... Os A's que estão aí dentro dessa parte esquerda, antes do parágrafo. Aqui? Eles podem ser A's e B's ou... Calma, acho que temos uma confusão. Esse é o set builder, que conhecemos, certo? E na parte esquerda podem acontecer coisas novas, basta que elas são ligadas com coisas na parte direita. Quando eu escrevo, por exemplo, o conjunto de todos os x quadrado mais yi, tais que, sei lá, x, y são reais e o i está no 0 até 5, tem coisas novas aqui, mas elas estão ligadas com a parte... Mas eu pergunto se o AI pode assumir tanto a forma de A como a forma de B. Sim, aqui. O AI, cada AI é um dos dois, ou A ou B. Faz sentido? Agora faz. Ok. Oi. Esses 3 pontinhos não deixam, não impede a formalidade toda. Ok, gostei da... poderia, mais ou menos, só para satisfazer tua reclamação, vou botar uns pontinhos aqui, tá? Uma definição correta para isso seria tipo um produtório? Tipo aquele que a gente fez do produtório. Pois é, isso dá para ser formalizado facilmente, tá? Então, por isso não tem exatamente problema, porque temos uma operação de produtório, vamos dizer, definida recursivamente, e assim que esses pontinhos vão ser apagados. Mas a gente vai ver mais 2 definições que quero focar nelas. Mas será que agora temos uma maneira muito fácil para definir qual seria? É igual de cima, só que o AI pertence no A. E agora, nem Moisés vai reclamar da escolha da minha notação. Isso vai ser A aqui. Pronto. Esse seria o subgrupo gerado por A. Então, o subgrupo gerado por A é o que é? É todas essas palavras que você pode criar pegando membros aqui dentro e seus inversos, e botando eles um no lado do outro. Às vezes a gente denota os inversos com umas barrinhas, em vez de -1. Aí você poderia escrever x, y, x barra, y, z barra, x barra, y. Agora a ideia é que essa é uma palavra feita pelo conjunto x, y, z. E se eu entender que essas coisas são inversos, talvez tenha o que simplificar aqui. Não tem. Se isso foi y inverso, agora poderia simplificar isso. Então, o subgrupo gerado por A são os valores de todas essas palavras que você pode formar. Isso seria uma intuição. Mas por que essa notação aí não dá para confundir com aquela do K lá em cima? Poderia confundir, não vai confundir porque pelos tipos. Aqui o K é um natural, certo? Aqui eles são membros de um grupo. Não poderia supor que isso quis dizer isso, porque eu não sei se eles são naturais ou não, tá? Depende. Às vezes acontece também a notação X'. Em geral, pelo contexto, nunca vai ter ambiguidade. Ok. Agora, como falei, eu quero dar 3 definições do subgrupo gerado por um subconjunto A. E a gente vai ter que lembrar... Eu tinha prometido, falando de fechos, que a gente vai voltar a ver as 2 coisas. Então, bottom-up, top-down. Primeiro, bottom-up. Então a ideia é o quê? Começo com um conjunto A que talvez está bugado. O que quer dizer bugado nesse caso? Então a definição que Como? bem determina as propriedades. Qual as propriedades que me interessam agora?
de ser subgrupo, certo? Então, aqui eu tenho um certo grupo G, eu começo com um subconjunto dele, que talvez não é um subgrupo. Agora, se ele não é um subgrupo, existem 3 possíveis razões. Quais são essas? Talvez ele quebra a G2, ele não tem identidade. Talvez quebra a G0, quis dizer que ele não é fechado. E a G3, quis dizer que ele não é fechado pelos inversos. A G1? Não, porque a associatividade ele sempre tem. Ok. Então, o que eu vou fazer? Vou falar, peraí, vou definir aqui. Vou escrever isso aqui. Vou definir aqui uma sequência de conjuntos. O A0 é igual ao próprio A. Esse vai ser meu primeiro conjunto. E eu vou querer construir o subgrupo gerado por A em etapas, cada vez melhorando a situação. O A n mais 1 vai ser igual a toda coisa que já estava no A unida com. E é importante que, mesmo se não falar nada mais, eu já garanti, nessa maneira, que o A, que é igual ao 0, é subconjunto de A1, que é subconjunto de A2, que é subconjunto, blá blá. Concordamos que, mesmo sem nem terminar ainda a minha definição, isso é garantido porque cada conjunto é o anterior unido com algo. O que eu vou botar aqui, eu quero unir esse cara, eu estou no AN, eu quero botar todas as possíveis testemunhas que mostram que ele não é subgrupo. Os possíveis caras que podem ser testemunhas da não subgrupidade desse cara. Então, com certeza, vou ter que botar a identidade. Isso é para garantir, isso são os testemunhas do possível quebramento da G2. O que mais? Como vou escrever isso? Muito bem. Tá, isso quê? Não há. AN. Não quero... Se botar A, vou ficar lá adicionando só os mesmos caras o tempo todo. O AN. Muito bem. Você tem que dizer alguma coisa sobre esse N? Não. Esse N é esse N. Então você dizer que N pertence a... Não, porque eu estou definindo uma coisa por recursão. Bem padrão, é natural, sim. Inclusive aqui o N é... Não, é natural mesmo. E esses então é aqueles caras que possivelmente iam quebrar a G3, unido com... O que mais? Como? Como escrever isso? Conjunto dos A0 até a N, Calma, por que todos eles? não, só até o N. Não, galera, calma. Aqui precisaria verificar o conjunto de todos os inversos para cada um carinha que está aqui dentro. Agora vou precisar o conjunto de todos os produtos, tais que o A e o B estão no N. E pronto, nada mais. Esse vai ser para garantir a G. Porque os outros, os que estariam no N-1, nesse caso, já estão nele. Não entendi. Porque Eu quero botar apenas as testemunhas dessa etapa, aqueles que faltam atualmente do AN, certo? Não os futuros. Então você pega qualquer dois no AN e você bota dentro dos produtos deles. É isso que aconteceu aqui. E você pega qualquer um do AN e você bota o inverso dele mesmo. Talvez um deles já estão dentro, certo? Não é... E aí, obviamente, espero, esse passo aqui vai adicionar alguém possivelmente apenas no primeiro passo. Porque a partir do A1, eu sei que o E está dentro, então todos os outros vão ficar unindo à toa, mas é de graça. Faz sentido? Não pode colocar isso na primeira linha, não? No A0, tipo igual a A, unido com A, o conjunto com... Poderia, depende na tua cabeça, você pode considerar que é mais elegante na maneira que tu falou, ou mais elegante assim. Eu acho bem mais elegante assim, porque eu separei onde eu começo e qual a ideia. Seria a base também lá, mas
onde eu começo, que é o próprio conjuntinho. Então, queria ver que minha primeira etapa é esse cara. Se eu botar o E lá, eu ia falar, eu vou começar com o A junto com o E, que fica meio arbitrário. Então, separei onde eu começo e como eu melhoro para atender todas as possíveis razões de quebrar a subgrupidade. Tá? Essa operação, a operação em geral, ela é uma Essa? operação de quê? Não. A união. Não. O AN mais 1 É o quê? Ok. Bem, boa pergunta. Eu entendi o que é o AN mais 1. Ok, essa seria a minha pergunta agora. O que eu acabei de definir aqui? Qual o tipo dessa coisa? Não, com certeza não tenho o direito de falar que eu defini um subgrupo, porque eu não provei nada, mas ele tem o tipo errado para ser subgrupo. O tipo certo para ser candidato de ser subgrupo, ele precisa ser um conjunto. Sim. Essa coisa aqui que eu defini não é um conjunto, é o quê? Operação? Operação. Operação tem domínio com domínio, Tá, beleza. tem comportamento. Eu posso ver isso como operação. É uma sequência de conjuntos. Essa sequência, cada um deles é um conjunto. Eu defini uma sequência de conjuntos. E ainda mais, ela é uma cadeia. Cada um monotonamente, essa ela crescente como o nome em português. Sabendo, por exemplo, um A que é o conjunto 1, 2, 3. Ok, esse cara aqui é 1, 2, 3. Quem seria o... Esse é o A. Quem seria o A3? Vamos lá, o A0, preciso primeiramente saber qual é o meu grupo já. Então, um grupo bem conhecido é os inteiros mais, e posso considerar que o 1, 2, 3 é lá porque são inteiros mesmo. Então, esse seria o A0. Qual seria o A1? O A1, pela definição, seria o A0, unido com, qual a identidade aqui? O 0. Unido com todos os inversos, que já que estou com um grupo aditivo, vou denotar com menos coisinha, tá? Menos A tais que A pertence no A0. no A0. E todos os Beleza. A mais B tais que A, B estão no A0. Então, vale a pena, tá, mas vale a pena ver como que ele vai crescer aqui. Quem vai entrar o 0? O menos 1, o menos 2, o menos 3. E o 6. E o 5 também. Tá. O 5 e o 4. É adição. O 5, o 4, o 6 não vai entrar. 6 não. Sim. É adição. O 6 vai entrar no próximo. Certo? No próximo vai entrar o 6 porque eu vou ter o 1 e o 5. E espero que esse é o A0. Esse é o A1. Espero que dá para entender. Como? Esqueci alguém? Talvez. Ele não opera com Sim, aqui tenho 6. Desculpa, cadê? No A0. No A1. No A1 tem 6. E tem 2 também. Ah, 2 já tinha. Tá, ok. Esqueci alguém agora? Não. Ok, perfeito. Então, espero que entendamos que assim eu vou ficar adicionando cada um. Cara, e a ideia é que, mas todo esse trabalho eu estou fazendo. Como? Isso é um grupo, não? Quem é um grupo? É isso que eu estou dizendo. Tem um O N time. mais um. Como? O N mais 1 é um grupo. O N mais 1 natural. AN mais 1. O AN mais 1. Ah, N mais 1. O AN mais 1, para responder em qualquer coisa, preciso saber qual é teu N. Para qual valor de N você está dizendo? O A8? O A12? Até eu parar. Até parar. Quem falou que você vai parar? Na verdade, eu não, ainda, todo esse trabalho que estou fazendo é para conseguir definir de uma maneira bem mais legal qual é o subgrupo gerado por A. E ainda não defini nada disso, porque a única coisa que defini é uma sequência de conjuntos, mas esse cara que quero definir é um conjunto. O subgrupo gerado por A não foi o que a gente definiu antes, não? Sim, mas a gente está vendo duas mais definições. Ah, beleza. Ok? E vocês vão ter que provar que as três são equivalentes. Então a pergunta é como vou definir isso? Eu não posso falar que é a coisa que eu defini, porque a coisa que eu defini é uma sequência de conjuntos. E sequência de conjuntos não pode ser subgrupo, porque não tem o tipo certo. O tipo certo para ser candidato de subconjunto, de subgrupo é conjunto. Como? É a união grande da sequência? Sim, a união
eu vou unir todos esses caras e, então, essa ideia, certo, de unir, e vou falar que o subgrupo gerado por A é essa coisa aqui. Ok, não vou ficar mais nisso, a gente já viu bastante, discutiu sobre isso nos fechos transitivos. A coisa que quero ver agora seria a top-down. Espero que a top-down vai fazer sentido e vai fortalecer um pouco nossa ideia desse conceito de top-down em geral. Então, top-down quis dizer o seguinte: você começa de novo com um certo azinho que talvez está bugado. E você quer definir o subgrupo gerado por A. E eu quero ver isso como de todos os subgrupos K que contenham o A e são subgrupos mesmo, de todos os K tais que isso, faz sentido o que eu escrevi? Então, ou não? Quero definir um certo subgrupo, o subgrupo gerado por A, e a ideia é que quero ver todos os subgrupos que abraçam o A, que contenham o A, e pegar o menor. E agora a pergunta é o que significa menor. E não uma pergunta retórica, quero respostas. Como? Não, calma. Um segundo. Quando eu falo, para falar a palavra menor, ou menor tal que blá, ou maior, eu necessito uma ordem. É um versículo através da carne natural? Não. Essa é uma resposta comum. Não nos importa a quantidade de membros. Inclusive, pode ter certos que não queremos mexer também com cardinalidades finitas, mas quantos membros tem, não tem nada a ver com isso. Qual é a ordem que me importa aqui? Quantas leis ele preenche? Não, a interseção seria uma operação, não seria uma ordem. Estou procurando uma ordem. Quantas leis ele preenche? Quantas vezes o quê? Quantas leis ele preenche? Não. Subgrupo de subgrupo de subgrupos. Fala só uma vez a palavra que tu falou. Subgrupo. Pronto, essa é a relação. Tá. Essa é uma relação de ordem. E quando eu falo o menor, eu quis dizer o subgrupo menor de todos os K que satisfazem isso. Ou seja, a coisa que quero definir, que estou desejando definir, que vai ser, sei lá, esse cara aqui, o subgrupo gerado por A, vai ser um subgrupo que vai satisfazer isso. Então eu vou ter que o A é subconjunto dele e ele é um subgrupo de G. Ele vai satisfazer isso. E para qualquer K que também satisfaz essa coisa, ele é um subgrupo dele. Ou seja, se alguém chegar aqui e falar: ei, eu achei um subgrupo que contém o A e ele realmente é um subgrupo do G, eu tenho certeza que o meu vai ser subgrupo dele. Ok? Sendo subgrupos todos, nesse caso, subgrupo e subconjunto seria a mesma coisa. Mas, literalmente, essa que me importa aqui, o subgrupo. Ok? E como vou definir isso formalmente? A ideia é exatamente a mesma com a relação o fecho transitivo das relações. A gente vai falar, considere a família de todos esses Ks. Aqui um K, aqui outro K, sei lá, aqui outro K, aqui outro K. Todos esses caras que eu desenhei aqui, assim tão feio, têm essa propriedade, vamos dizer. Eles todos são superconjuntos do A e todos são subgrupos do G. Então, vamos dizer, são os candidatos para satisfazer a coisa que eu quero. Eu quero pegar o menor deles. A interseção grande, que vai acabar sendo esse conjuntinho aqui. No desenho que eu fiz. Certo? Ou seja, a ideia é
que essa operação, pegando a interseção grande, vai jogar fora todo o possível lixo. Então, como vou definir isso formalmente? O subgrupo gerado por A vai ser a interseção grande do conjunto de todos os Ks, tais que o que eu preciso demonstrar agora? Que eu não vou fazer isso, vocês vão fazer isso. Primeira coisa, porque tem duas coisas que ele precisa atender. Ser um subgrupo. Ser o menor de todos. Ser o menor, são três. Sim. Ser um subgrupo, ser o menor de qualquer que também satisfaz isso. E ser superconjunto A. Exatamente. Então temos três coisas para provar aqui. Com essa definição, eu preciso demonstrar que um segundo. Vamos lá ver diretamente o que eu preciso demonstrar. Primeiramente essa coisa. O A é o subconjunto de A. Segundamente, que ele realmente é um subgrupo. Terceiramente, que a coisa mais importante que eu esqueci lá, é que para todo K, se o K está aqui dentre os dois, se o A subconjunto de K, subgrupo de G, então o A é um subgrupo de K. Num certo sentido, esse menor podemos pensar como melhor. De todos eles é o melhor. Melhor no sentido de ele é o mais econômico, ele não tem lixo, ele captura realmente a ideia de gerar um subgrupo a partir do A e não a partir de possíveis outras coisas que entraram sem razão nenhuma. As três coisas, exercícios muito bons para praticar e não difíceis. Essa Ok? terceira eu não entendi não. A ideia. A terceira é aquela que você falou e eu esqueci, by the way, ok? Mas vou explicar. Primeiramente, essa coisa que eu estou definindo, preciso demonstrar que ela tem as duas propriedades. Ela contém o A e é um subgrupo do G, ok? Então essas duas estão de boas. Agora, a outra coisa, preciso falar que ela é a melhor, ou seja, a menor. A menor, dentro de todo o conjunto para qualquer possível K que satisfaz essas duas coisas, ou seja, ele contém o A e ele é um subgrupo do G, minha coisa é menor dele, é um subgrupo dele. Então, se alguém chegar aqui e falar, eu tenho um candidato, eu tenho certeza que o meu vai ganhar, no sentido, o meu vai ser mais econômico. Faz sentido? Os três exercícios são simples. Possam. Definição, isso não é meio óbvio, não, assim? Ou não? Esse aqui? Se eu já estou afirmando uma definição, uma coisa, se eu tenho uma definição, eu preciso, eu tocar. Essa é a definição. Sim. Isso. A partir dessa definição, ele não está basicamente explicitando o terceiro ponto, não? Você vai ter que usar isso, obviamente, para derivar isso, mas discordo que é imediato. Aqui é apenas a definição do que é o próprio A. Aí, se você substituir toda essa coisa aqui, você vai ter que demonstrar que tudo isso aqui é um subgrupo Ah, beleza, ok. do certo K, certo? E cuidado, esse K não é esse K, porque tipo, isso para todo K está ligado aqui, e esse é um K ligado aqui também, tá? Na definição só fala que o K é superjunto do A, né? Não fala que o A é o K- subjunto do K. O K o quê? Aqui o K eu sei que é um subgrupo de G. Nessa definição aí só fala que o A está contido no conjunto K, mas não fala que necessariamente o A é subgrupo do K. Não, o A em geral não vai ser subgrupo do... Mas aí por isso que não dava para... Não, mas peraí, se fosse assim, se fosse subgrupo do K e o K fosse subgrupo de G, o A seria um subgrupo de G, porque essa é uma ordem transitiva. Ok. Estou dizendo que eles perguntam se essa lei 3 que tem que provar não saía de cara dessa definição. E não de cara, sim. Então, exatamente, por isso não sai de cara, porque só fala que o A é subconjunto do K. E nessa definição fala que se o A é subconjunto do K, então o A é um subgrupo do K também. Porque o K, por sua vez, é subgrupo do G. Eu acho que talvez o fato que eu usei a mesma letra aqui confundiu. Quem seria o K nesse exemplo aqui? Qualquer um deles. Todos eles são Ks. Não é um K. Tem para todo K. Então aqui o que você precisa provar é que para esse cara aqui, esse é um subgrupo dele. Ok. Para esse cara aqui, esse é um subgrupo dele. Faz sentido? Ok. Bem,
Agora, para fortalecer a ideia de bottom-up e top-down, porque como eu falei várias vezes, são ideias muito importantes e úteis. Eu tenho uma secção no meu livro dando um exemplo de conjuntos convexos. E o que seria o fecho convexo de um conjunto no plano. Eu vou pular isso agora, é um assunto completamente auxiliar. Quem tem interesse para entender melhor o que é o bottom-up e top-down, é uma maneira melhor para visualizar o que está acontecendo. Vocês podem ver as minhas aulas, vou botar o link no vídeo também, nas aulas do semestre passado, onde eu dei essa aula, mas como é auxiliar, eu queria continuar para talvez encontrar uma coisa diferente e nova com vocês. Mas vale a pena ver. A ideia é que você começa com uma... Alguém sabe o que significa convexo? Acho que sim. O que é? Um subconjunto do plano. Esse subconjunto aqui é convexo? Não. Por quê? Você pegar dois pontos, não necessariamente a reta entre eles. Muito bem. Ok. Então, duas testemunhas que essa coisa não é convexo é esse pontinho com esse pontinho, porque a linha entre aqui não ficou dota dentro. Essa é uma forma convexa. Agora a pergunta só para ver o que vocês acham que seria. Vou gastar 3 minutos só. Então, a ideia é que em matemática, muitas vezes, a gente tem umas certas coisas que nos interessam. Aqui são os grupos, aqui são os convexos. Não me importa o que são, vou chamar eles de bichos. E a ideia é que tem o conceito de subbicho. Tá? O subbicho seria um subconjunto do bicho inicial que continua sendo um bicho, ou seja, continua tendo as propriedades. Então, nesse caso, se eu tenho um conjunto convexo, esse cara aqui, vamos supor que é convexo, esse carinha aqui seria um subbicho dele, porque ele continua sendo convexo e ele é um subgrupo dele, ou seja, subconjunto dele. Então, e cada vez que você tem isso, faz sentido se perguntar qual é o fecho, começando com um cara que talvez é meio bugado. E como definir essa coisa? E sempre tem uma maneira top-down, bottom-up, para definir essa coisa. Como seria o fecho convexo se eu começar com esse? Seria completar aquele... Pois é, se eu pensar top-down, seria adicionar todas as linhas possíveis que faltaram, mas vou chegar onde? Vou chegar realmente no que Tirone visualizou. Se eu pensar top-down, vai começar assim, vou falar, calma, eu preciso pegar todos os convexos que abraçam essa coisa, contém essa coisa, aqui um, mas aqui outro, certo? Aqui outro. É pegar o menor dele. O que se quiser menor, com a relação de subbicho, aqui seria de subconjunto. Então aqui você vai achar um assim também, certo? E pronto, assim que você vai achar ele também, já a interseção de todos vai criar essa coisa. Não vou gastar mais tempo com isso. Tem um detalhe só, que parece como um perigo de divisão por zero, que a gente não preocupou. No momento que a gente definiu o A como interseção. A gente falou A é a interseção grande de blá blá blá. O que botamos aqui de todos os K's que o K contenha o A e o K é um subgrupo. Qual o perigo? Se não tiver ninguém, Sim. vazio. Pois é, porque isso seria problemático. Qual seria a interseção? Vazio. Não, a interseção do vazio Ok. vai explodir, certo? Aí teria um problema, porque essa coisa não seria... Até sairia do grupo e ia ter uma explosão grande. Como se fosse divisão por zero. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para definir uma coisa nessa maneira top-down, eu preciso confirmar que essa família tem pelo menos um cara. Quem é um cara que eu garanto que está aqui dentro? Não. O K, o A, não satisfaz essa coisa. Por quê? Segundo, essa coisa ele satisfaz, mas essa, eu não sei que o A é subgrupo de G. Se ele estava, eu já não teria trabalho para fazer. Quem é? O G. Com certeza o G é superconjunto do A, e com certeza o G é subgrupo dele mesmo. Então, eu sei que aqui tem pelo menos um membro, então eu posso intersetar.
E nos convexos, como eu sei que todos os caras que abraçam esse cara têm pelo menos um? Porque o plano é convexo. O plano todo, certo? Convexo. Então eu já tenho um, então eu posso interceptar. Perfeito. Paramos aqui com os geradores, as definições dele. Temos 3 definições. Temos várias coisas que deixo exercícios para demonstrar. São simples todos. Uns exemplos só. No S3, o nosso exemplo favorito de grupo, qual seria o subgrupo gerado por psi quadrado? Psi quadrado. Com certeza tem o psi quadrado. O que mais tem? Com certeza? O psi, por quê? Porque a inversa do psi quadrado, muito bem. O que mais? O psi inverso só. O psi inverso é esse. O psi quadrado. Só isso aqui. Para falar só isso aqui, eu preciso verificar que realmente todos os inversos estão dentro e operando está dentro, perfeito. O φ. Como? Identidade. Φ. O que mais? Só. Muito bem. O psi. O inverso do φ ele. Aham. Tá, beleza. Próprio isso. E se eu pegar o subgrupo, a gente escreve assim, espero que é meio óbvio, tá? Quando a gente escreve assim, é meio abuso notacional, o que eu quis dizer seria o subgrupo gerado por o subconjunto. Tá? Ok. Então, o φ psi seria quem? Com certeza tem o φ psi. Quem mais tem? Com certeza. Com certeza. Não, Φ quadrado é a própria identidade, certo? O φ psi, por quê? Porque ele tem o φ psi, tem que ter o φ psi. O φ psi realmente é um elemento novo. Ok? Depois é S3. Um exercício bom é ver se você consegue gerar os S3 usando só um gerador. Tá? A gente testou que nenhum, 1, 2, 3, esses 3 membros dele, nenhum deles consegue gerar todo esse 3. Se um grupo pode ser gerado apenas por um cara só, a gente chama esse grupo de grupo cíclico. Então, o G é um grupo cíclico, se é somente se existe um certo Gzinho no Gzão, tal que o subgrupo gerado por Gzinho é o próprio Gzão. Os inteiros com adição, pegando um. Perfeito. Essa seria a minha pergunta. Achar um grupo que pode ser gerado, um grupo cíclico, certo? Então, Maurício está dizendo, pega os inteiros aditivos, certo? E ele pode ser gerado por quem? Por 1. Muito bem. Se eu pegar os E6 com adição módulo 6, ele pode ser, ele é cíclico? Por que os inteiros com esse... Eu me perdi ali. Tu perdeu isso? Sim. Eu posso gerar todo esse grupo a partir do próprio 1. Por quê? São todas as potências de 1. Mas o que quer dizer potências de 1 aqui? Qual a minha operação? É mais. Então são todos os múltiplos de 1. Ou seja, todos inteiros. Ok. Esse cara pode ser... Se pegar um, dá certo? 1. Dá certo sim. Porque a partir do 1 eu tenho o 1 mais 1. Ou seja, o 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 1, 0. Então eu peguei todos. Tem outro... Na verdade, vamos ver. Um segundo. O 2 vai gerar qual grupo aqui? 2, 4, 0. Muito, o 0, o 2 e o 4, certo? O 3? O 0, 3. O 4? 0, 2, 4. Muito bem. O 5? 0, 5, 4, 3. Ou seja, o 5 aqui dentro tem papel de quê? De menos 1. O 5 é o menos 1 aqui dentro, então com certeza vai gerar todos, porque você vai só de outro... O inverso, então, de um desse, de qualquer um desse, é 6 menos ele. Sim, exatamente.
Em vez de 2 aqui, seria 4. Mas ele sendo o inverso do 1, vai conseguir gerar todos, porque você vai começar com o 5, depois você vai no 4, no 3, no 2, no 1, no 0, pronto, pegou todos. Se um testemunho gera um grupo cíclico, o inverso dele também. Como? Se um gera um grupo cíclico, o inverso dele também. Sim, por quê? Porque ele é fechado pelos inversos, o grupo cíclico, então com certeza vai ter o anterior, e se ele era capaz de gerar tudo, vai gerar tudo. Ok, mais 2 perguntas sobre geradores. Aqui dentro, qual subgrupo é esse? Múltiplos de 4. Muito bem. Essa coisa aqui é subgrupo desse cara aqui? Múltiplos de 4, múltiplos de 5. Por quê? Porque vai ser os múltiplos 12. Ah, muito bem. Tá, você deu uma resposta muito boa. Essa coisa aqui, Tirone percebeu que essa coisa é essa. Tá, eu vou voltar no ponto do Tirone também. Eu queria uma outra resposta sem entender tanta coisa que Tirone entendeu. Eu queria essa coisa aqui. Eu sei que ele é subgrupo e ele é subgrupo, então interseção é subgrupo. Sem nem saber o que significa isso. Se eu sei que esse subgrupo, esse é um subgrupo. E de onde chegou esse 12 aqui? É porque esse é um era os múltiplos de 4, o outro era os múltiplos de 6, Como? e a interseção deles são os múltiplos de 12. Como é o nome dele? MC. MMC, né? MMC. Esse. Tá, ok. Beleza, então você está ligado. 4, união 6. Qual conjunto é esse? Alguém? Todos os pares. Todos os pares? Discordam? Então você está afirmando que isso é esse? O 2 não tá não. Pois é. No caso aí eu não vou gerando a partir dele. Não. Você pega isso e isso, você vai unir. Certo? Então, vamos lá. O 4 aqui tem o 0, o 4, o 8, o 12, tem o menos 4 e o menos 8, e por aí vai. O 6 tem o 0, o 6, o 12 e o menos 6 e o menos 12, sei lá o que. Agora, se eu interceptar esses caras, quem vai? O menos 4 vai embora. Ele vai embora, o menos 12 vai ficar. E o 12 vai ficar, realmente vou ter isso. Se eu unir esses caras, eu vou destruir a grupidade. Porque eu vou ter 0, 4, 6, 8. 0, buraco, 4, 6, 8, buraco, 12. Aqui vou ter buraco, menos 4, menos 6, menos 8, buraco, menos 12. Esses buracos estão criando problema para ser subgrupo. Esse cara aqui, o 2, deveria estar dentro. Por quê? Porque se operar 6 menos 4 dá... 6 menos 4. E eu posso falar menos? Não, 6 com menos 4. 6 mais 6 mais ou menos 4, certo? Exatamente isso. E também 6 mais 4, tem o 10, certo? Muito bem. Então, a gente acabou de demonstrar que, em geral, não necessariamente, mas em geral, isso não é verdade. Pode ser que seja, claro, até se você escolher o mesmo H, mas temos um exemplo bom que isso não acontece. Bem, paramos aqui com os geradores. É um exercício muito bom, que se não me engano foi homework para hoje, demonstrar, e é muito interessante, que todos os subgrupos dele, H, se você tem um H subgrupo disso, então H é, então H igual M para algum M inteiro. Isso não é tão fácil, mas vale a pena trabalhar nisso. Ou seja, os únicos subgrupos que os inteiros aditivos têm são dessa forma.
gerados por um ser. A gente falou, opa, peraí, eu achei um novo cara, certo? Mas chegou o Tirone para falar, não, na verdade, ele tem essa forma assim, certo? E qualquer subgrupo que a gente vai ter dos inteiros aditivos vai ter essa forma. Bem, agora, bora fazer isso. Essa coisa que a gente escreveu aqui, da relação de equivalência, vou repetir a definição dela. Sim, somente sim, o quê? E enfatizo mais uma vez que ela é uma relação no G, ok? Qual nome vocês dariam para essa operação? Está aparecendo cada vez mais, né? A, B menos 1. Como? Divisão, faz sentido. E até melhor, divisão direita. A gente nunca ouviu falar de divisão direita porque a gente trabalha com números, que é um grupo abeliano. Aí, minha operação lá é comutativa. Mas essa poderia falar dividir o A pelo B pela direita e... Como? Uma divisão é um grupo abeliano. Não divisão, não como operação de divisão. Estou falando que a multiplicação é comutativa, certo? Então essa seria a divisão pela esquerda do A por B, essa seria a divisão direita do A por B. Apenas para dar uma visão meio no coração de onde chegou essa coisa lá. Ok. Agora o que eu quero fazer, a gente já demonstrou que isso é uma relação de equivalência. O que eu quero fazer é definir as coclasses. Coclasses do H, que é um subgrupo de G. É um conceito extremamente simples. Se você tem um subgrupo de G, qualquer conjunto dessa forma, ou dessa forma, é uma coclasse direita ou esquerda. Essas duas coisas não devem falar absolutamente nada para vocês, porque eu não defini ainda. Vou fazer isso imediatamente. É o conjunto de todos os... Eu espero que é bem natural pensar que isso seria a definição óbvia aqui. Ou seja, os dois são conjuntos indexados por o próprio H. Ou seja, você tem um grupo G. Você tem um subgrupo H. E você quer definir o que significa o HA, vai ser isso. Aqui tem certos bichinhos. Aqui meu G. Bem, então eu sei o que significam as coclasses. E agora quero voltar nessa relação. Como eu falei, essa relação relaciona caras no G. Ok? Então, dado dois caras aqui dentro, não importa onde, ela vai dizer se eles são relacionados ou não. Agora quero que vocês procuram, vou deixar uns minutos para vocês, procuram responder para mim, se você consegue decidir se essa relação vai relacionar o A e o B, se eu falar para ti apenas a informação, caso que ambos estão no H. Então, se eu tenho A e B aqui dentro, eu posso, isso já é suficiente para concluir se eles são relacionados ou não. Não é necessariamente sim, mas quero saber se eu posso concluir algo. E se eu consigo falar qual é esse algo, eu queria saber também. Segundo caso seria, se um deles está dentro e o outro está fora, sem perda de generalidade, vou falar caso o A está no H e o B está onde? Isso, G menos H. Tá? Não posso falar G em geral, porque isso vai incluir esse caso. E o terceiro caso seria caso que ambos estão fora do H. Certo, eu só não entendi muito bem. Essa coisa? Não, isso... Essa vamos voltar, é apenas um teaser por enquanto.
Nem deveria ter falado isso nesse momento. A gente vai voltar a isso daqui a uns minutos. Para essa definição que a gente está pensando. Agora, essa coisa, por enquanto, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. A gente quer responder na pergunta se o A relaciona com B. E a pergunta é, se você sabe disso, será que você já pode responder? Se você sabe disso, será que você já pode responder? Quero para as três casos trabalhar um pouquinho para vocês e ver se a gente consegue responder nisso. Bom, seria legal tentar escrever uma razão. Eu vou trocar as baterias aqui porque ele está morrendo. Temos algum sucesso na primeira. Meu desenho já não tem toda a informação que eu sei. O que mais eu posso desenhar aqui? A identidade. Onde? Com certeza, porque o H é subgrupo. Então, isso já vai me dar uma ajuda. Ok. E eu sei que o A e B estão aqui dentro. Ok. A gente sabe que ele é fechado na operação e na inversa. Aham. Logo, a partir do B, eu sei que quem está dentro aqui? O B menos 1 está dentro. Agora, como esses dois estão dentro, eu sei que o A, B menos 1, está dentro também. Ou seja, qual a resposta aqui? Sim. Eu posso e a resposta é sim, sempre. Ok. Outro caso. Se eu tenho que um está dentro e o outro está fora. Eu acho que talvez. Quem falou acho que não, quis dizer que eu acho que não posso concluir ou eu acho que eu posso concluir que não? Ok, qual seria uma demonstração disso? Você precisa ver que a inversa do B estivesse dentro do H. Pode ser que a inversa do B está aqui dentro? Não. Por quê? Porque senão O inverso da inversa do B teria que Se o B menos 1 estava aqui dentro, o B deveria estar aqui dentro. Então, tenho certeza que o B menos 1 está fora. Ok, mas esse cara não me importa. Quem me importa é quem? O A, B menos 1. E a pergunta é, pode ser que esse cara aqui está aqui dentro? Não, porque o B menos 1 está aí para o A operar com o B menos 1. Como? O B menos para o A, B menos 1 está aí. Se não fere o G0, vai estar fechado. se isso daí tivesse aí. Calma, Maurício, eu não entendi o que tu quiser. Pro B menos 1, o A, B menos 1 está aí. Não tem que estar o A e o B menos 1. O B menos 1. Por quê? Calma. Se eu entendi, isso é um erro comum. Fechado não quis dizer que cada vez que o A e B vai ser dentro, você tem que ter o A e o B. Cuidado. É o contrário. Cada vez que você tem o A e o B dentro, você tem o AB. Mas se você tem o AB dentro, não quis dizer, tá? Como exemplo, pega o 2, certo? Você tem 1 mais 3, está no 2, mas nem o 1, nem o 3 está no 2, e ele é fechado pela operação, ok. Como posso argumentar? Eu estou indo pelo absurdo, certo? Vamos supor que esse cara caiu aqui dentro. Cadê o absurdo? Cadê o problema? Então o inverso dele está aí dentro também, o que implica que o B está dentro dele. Qual é o inverso dele? B e A. B e A menos 1. Então, o inverso dele tem que estar dentro também, que é o BA menos 1. Mas se você operar os dois, Agora, se eu operar esses dois, vou achar que quem tem que estar aqui dentro? O B, mas o B está fora. Ou seja, aqui posso concluir que não. E aqui? Depende, ok. Mas se eu quero demonstrar que depende, eu preciso o quê? Pois é. E o que significa exemplo e contra-exemplo nesse caso? Significa que eu preciso definir, eu tenho direito de escolher, tá? Um grupo G e um subgrupo dele H e falar quais são meus A's e B's, tais que um vai estar dentro do H e do outro não. desculpa, tais que os dois não vão estar dentro, estou nesse caso. Tais que o AB vai estar no
G menos H. Muito bem. E O quadrado do B vai estar no G e outro A e outro B. talvez o outro pode ser com diferente H e diferente G, certo? Seria um desafio um pouco maior se eu conseguir com o mesmo H e o mesmo G pegar dois ABs que fazem isso e dois ABs que não fazem isso. E eu vou pedir esse desafio que é mais forte ainda. Então, Ele mesmo você falou do 2 agora. do 2 não vai servir para os dois casos, ou sim ou não. Vai servir apenas para um dos dois. Vamos lá, o que eu estou necessitando? Isso, tais que o AB menos 1 deu certo, tais que o AB menos 1 não deu certo. Os inteiros aditivos são uma escolha ótima aqui. Sim, então vamos pegar os inteiros aditivos. O H vai ser quem? Múltiplo de 4. Por que 4? Vamos começar com o 2. Eu sei. Mas não vai dar certo o 2. Com o 2, se eu pegar dois abezinhos aqui fora do 2, qual dos dois casos vai ser? Tem que ser o mesmo? Não. Eu consigo os dois. Não. Sempre vai estar dentro. Ah, porque é B menos 1. AB menos 1. Seria a diferença. A diferença de dois ímpares é ímpar. Por exemplo, 1 É par, desculpa. É um 3, está dentro. Porque 1 menos 3 é menos 2, caiu dentro do H. Faz sentido? Não. Faz mesmo? Ok. Então o 2 não é suficientemente rico, porque ele não deixou muito espaço aqui fora para mexer bastante. A partir do 3, por isso perguntei por que 4, o 3 já serve. A partir do 3, eu posso achar ABs que esse bichinho cai dentro, eu posso achar ABs que esse bichinho caiu fora. Qual seria uma AB que caiu dentro? 4 e 1. O 4 e o 1, certo? O 4 e o 1 eu posso verificar que 4 menos 1 é igual a 3, que está dentro. E o 4 e o 2 é igual a 2, que não está dentro. Faz sentido o que eu estou falando? Esse 4 menos 1 é o AB menos 1, certo? Ok. Ou seja, os dois estão dentro, já sei que são relacionados. Um dentro, outro fora, já sei que não são relacionados. Os dois fora, pode ser que sim, pode ser que não. Preciso enxergar melhor a situação fora do H. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos voltar nas coclasses. Eu vou focar nas coclasses direitas. E vou definir RH vai ser a família de todas as coclasses direitas do H. E ele, cuidado, esse R é caligráfico, não esse R lá, tá? E ele, caligráfico H, vai ser a família de todas as coclasses esquerdas do H. Ou seja, o RH formalmente seria o conjunto de todos os Hzão A, tais que? H é subgrupo G. Não, o H é fixado aqui. Tá. Eu tenho um subgrupo. O A é que está correndo. Mas o A está correndo onde? No G. Ok. E isso seria o conjunto de todos A, Hzão, tais que? Ok. Bem, o que eu quero demonstrar é que as coclasses direitas é uma partição do G. O que eu preciso demonstrar? Tem um caminho, porque sabemos que relação de equivalência e partição são conectadas, mas diretamente, se eu quero satisfazer a definição de partição mesmo, tem três coisas. Quais são? Quem não é vazio? Como? O H. Que nenhuma... Não é que isso não é vazio, é que o vazio não faz parte dela, ok? O que mais? Ela pode ser vazia. Como? Ela pode ser vazia. Quem? O RH.
O RH não, porque o segundo vai proibir isso. Quais são os outros dois? A união radicalizada está contida no G. O RH tá, disjuntos 2 a 2, tá? E a união grande 2H A união grande dessa família, está contida no G. certo? Ou igual, É, o igual. certo? O contido igual. Ok. Ok. Beleza. Bora. Primeira coisa, como eu sei que nenhum membro dele é vazio? Porque se o H for vazio, ele não é um subgrupo. No H. Aqui são todas as coclasses direitas do H. Então, como eu sei que nenhuma delas é vazia? Todos têm pelo menos a identidade, que são subgrupos. Estou gostando porque são as mesmas. Operada com identidade. Um segundo. Quem falou que essas coisas aqui são subgrupos? Ninguém? O H não é subgrupo. O H é subgrupo. Um subgrupo operado com membro do Porque H é supergrupo dele. subgrupo. Tá. Porque H é subgrupo. O H é um subgrupo. Até aqui eu concordo. O HA O são. HA tem pelo menos no HA tem o EA. A identidade operada com A. Agora estou concordando. Mas isso é outra coisa, certo? Então, vamos lá. O que Douglas está dizendo é que no HA, com certeza, tem o EA. Por quê? Porque o E está no H, certo? Porque o H é um subgrupo. Então, o HA, com certeza, não é vazio. Qual bichinho é esse? Qual o nome dele? A. Ou seja, o A está no HA sempre. Ok. Check. Próximo. Mas a gente ainda não pode dizer que ele é um subgrupo. Na verdade, a única coclasse que vai ser subgrupo aqui vai ser o próprio H. Nenhuma das outras vai ser subgrupo. Vamos. Vai ser grupo? Não vai ser. Todos são subconjuntos do G. E nenhum deles vai ser subgrupo, exceto o próprio H. Vamos ver como vai ficar esse desenho, vai fazer sentido total. Vamos na terceira, que é imediata também. O que eu preciso demonstrar aqui? Que cada membro do G pertence a uma coclasse. Mesma coisa. Para qualquer Gzinho no Gzão, eu tenho uma coclasse que o Gzinho pertence. Qual? O HG. Essa é a mesma. Então, já tenho duas das três coisas da partição. Basta só demonstrar que são disjuntos 2 a 2. Uma maneira de falar isso é que, se eles intersetam, então eles são iguais. Então, poderia demonstrar que o HA, interseção HB, diferente de vazio, implica que HA igual HB. Quero ver se eu consigo demonstrar isso. Faz sentido que eu quero demonstrar isso? Ok. Sem medo, sem pensar também, tá? Como vou começar? Suponha que HA Ok. tudo ali não é vazio. Suponha que essa coisa, logo, Pega um cara disso aí. ok. Seja então Wzinho aqui dentro. O que eu posso inferir então? Wzinho pertence a HA e Wzinho pertence a HB. E eu já estou feliz porque até esse momento nem precisei pensar absolutamente nada. Ok. Onde eu quero chegar? Eu preciso saber o que significa igualdade para esse tipo de coisa. Que tipo de coisas são essas? Conjuntos. Opa, aqui. Conjuntos. Então, o que eu preciso demonstrar? Que esse é o subconjunto dele, e esse é o subconjunto dele, e espero que concordamos que vou fazer apenas esse subconjunto dele, e outro vai ser completamente simétrico. Então, vamos ver como vou fazer isso. Pega um cara que é membro do HA, Como vou pegar um cara aleatório do H? o W. Não o W é um cara bem especial. Tá? Deixa o W em paz, escolha outra. Seja Seja? H1.
Aqui, não, peraí. Aqui eu preciso brigar um pouco com as escolhas de variáveis. Eu nunca ia escolher H1 pertencendo no HA. Porque o H1 sempre vai me fazer pensar que o H1 está no Hzão. Ok? Aqui então vou querer evitar isso. Pode escolher outra variável, x, sei lá o quê. Então seja x aqui. O que eu posso concluir a partir da definição do H? Que o quê? Não. Por quê? Não. O x pertence no H. Que existe. Isso quis dizer o quê? Então, vou escrever aqui no rascunho. Que existe um Hzinho. Tem Hzinho outro aqui? Não. Um Hzinho no Hzão. Tá o quê? Tá o quê? Sim. X igual a HA. Ok? E como posso usar esse fato? Logo seja Hzinho no Hzão. Tá o quê? H. Ok. Onde quero chegar? Quero chegar que o x pertence no HBzinho. Pausa. Aqui eu queria solicitar um membro arbitrário do HA. E eu escolhi o padrão, xzinho aqui dentro, e eu abri a definição dele. Esse xzinho provavelmente vou jogar fora, vou abrir e depois vou precisar encapsular de novo para terminar a minha demonstração. Qual seria uma maneira alternativa de solicitar dentro daqui um membro aleatório? Seja Hzinho. Seja o quê? Hzinho. Essa é a coisa que nunca quero escrever. Seja, isso seria errado escrever. Hzinho no Hzão A. Nunca escrevam essa coisa. Por quê? Seria o mesmo erro de escrever seja x quadrado nos reais ou seja x mais y nos inteiros. Aqui tem operação. A gente não seja coisas com operação. Mas... Vai pegar só um H no H. Pois é, por quê? Porque meu conjunto é indexado pelo Hzão. Então, cada vez que eu solicito um índice, eu tenho um membro arbitrário. Então, uma maneira alternativa aqui seria falar seja Hzinho no Hzão. A partir desse momento, qual é o nome do meu arbitrário membro do Hzão A? Hzinho A. Ok? Eu peguei um Hzinho aleatório e isso forneceu um membro aleatório aqui, Hzão A. Então, meu objetivo aqui seria o quê? Mostrar que quem está onde? Que o Hzinho A pertence ao Hzão B. Tanto faz se vocês vão demonstrar assim ou se vocês vão demonstrar assim. Posso... sei lá. Calma. Tô calmo. Eu posso dizer que isso implica que A é igual a B? Isso aqui? Não. Provar que A é igual a B, então... se Que A é igual a B? Sim. Você não vai conseguir provar isso. Pode ser que o A não é o B. Meu objetivo é demonstrar, vamos ficar aqui, meu objetivo é demonstrar que o x pertence no Hzão B. O que significa isso? Como eu mato esse algo? Como eu mostro que alguém pertence num conjunto desse tipo? Como? Eu preciso mostrar que existe um certo bichinho Hzinho. Eu preciso mostrar que ele tem essa forma. Bichinho do Hzão operado com A. Então aqui eu preciso demonstrar que o x pode ser escrito nessa forma, onde aqui é um bichinho do Hzão. Bzinho ali, né? É Bzinho, desculpa, sim. Tá. Aqui eu preciso achar um membro que eu vou ter certeza, vou conseguir demonstrar que a coisa que eu vou botar aqui realmente é membro do Hzão. Como? O Hzinho? O Hzinho eu peguei no Hzão, sim, mas eu sei que o x é igual a Hzinho A. Tá? Eu preciso achar... sim, uma coisa que está lá. E todo esse tempo eu não usei, eu nem olhei nos meus dados, que eu tenho essa coisa aqui. O que eu posso usar isso? Como eu posso usar isso? O A. Hzinho.
Existe Hzinho, eu já usei Hzinho, vou chamar isso Hzinho A. Logo sejam Hzinho A e Hzinho B, no Hzão, está escrito o quê? Hzinho A operado com A da W é igual a K. E Hzinho B operado com B igual a K. Ok. Aí a gente consegue que Hzinho A operado com A igual a Hzinho B. Muito bem, essas duas coisas quer dizer o quê? Que o Hzinho A é igual a Hzinho B. B. Cuidado, prestem atenção na minha escolha de variáveis. É feita com carinho, tá? O Hzinho já me indica que está no A. O fato que eu usei como índice o Hzinho indica que esse tem a ver com o Hzinho e vice-versa. Isso me ajuda a pensar. Eu tenho essa igualdade, então. Mas aí, até aí não é arbitrário, são caras específicos. Um segundo, o x que eu tenho aqui é o próprio Hzinho A. Será que com as coisas que eu tenho eu posso terminar isso? Tenho HA igual coisa B e eu tenho que HAA igual HB. É uma quebra-cabeça bem simples para resolver. O que eu posso botar aqui? Preciso manipular as coisas que eu tenho. O inverso de H. O inverso de quem? H operado pela esquerda. Aqui? Não, calma. Tô. Aquele H do lado de lá é o Hzinho que a gente usou aqui. Não, esse é esse cara aqui. O Hzinho simples. Sem, Ok. tá? Isso. Porque eu queria mostrar que o x é igual a isso, eu substituí igual por igual. Se eu tivesse ficado aqui, eu nem teria x, eu estaria diretamente nesse ponto. Para mostrar que o Hzinho A está aqui, eu preciso escrever o Hzinho A nessa forma. Hzinho A, B minúsculo. Hzinho A. Calma, a partir dessa coisa aqui, será que eu posso achar com que o A é igual? Sim. H menos 1, HB. Ok, não é nada demais, galera. Você opera com H de novo. Agora operar com H pela esquerda. Que maravilha, esse bichinho. Será que ele é um membro do Hzão? Se eu consigo demonstrar que esse bichinho é um membro do Hzão, estou de boas, porque eu queria mostrar que existe um cara que pertence ao Hzão que está aqui. A minha justificativa, pelo fato de que ele pertence lá, é pela escolha. É um grupo e ele é operação fechada. Exatamente. Na minha cabeça é pela escolha da minha notação, isso é óbvio. Todos são Hzinhos. Tá? Por isso estou falando que ajuda bastante a escolher as coisas com Hzinho. Se eu tivesse escolhido um Hzinho dentro do Hzão A, seria muito difícil raciocinar. Ok. Ok, vamos calmar um pouquinho, porque essa foi a terceira coisa que a gente estava precisando demonstrar para nos convencer que as coclasses direitas é uma partição do G. Ou seja, você tem aqui o H, que tem vários membros, e ele é um subgrupo do G. E se eu considerar todas as partições do H, todas as coclasses do H, essa é uma partição do G. Ou seja, aqui, esse espaço que eu deixei, na verdade, não tem nada. Só aqui vai ter membros. Ok? Ok. A relação que junta os dois é 2, né? A gente provou isso, a gente provou tudo para demonstrar que elas são... Sim. Agora, uma coisa interessante para perguntar é o que isso tem a ver com aquela relação que a gente investigou os casos. A gente falou antes que, olha, se estão dentro, eles são relacionados. Se um está dentro e o outro está fora, não são relacionados. E se os dois são fora, eu não sei. Será que agora, com essa informação que eu tenho, eu sei exatamente qual a resposta certa?
Quando vocês acham que dois fora do H vão ser relacionados a partir dessa relação? Quando eles estão em outra partição. Quando eles estão na mesma partição. Quando os dois fora do H caíram na mesma partição. Essa afirmação quis dizer que a gente sabe que uma partição gera uma relação de equivalência e uma relação de equivalência gera uma partição. Então, se isso é verdade, a gente vai ter que o conjunto quociente a partir dessa relação de equivalência é as coclasses direitas, e a relação de equivalência a partir das coclasses direitas vai ser essa relação. E agora eu preciso falar para vocês a verdade de qual é realmente o nome dessa relação. Quase verdade. Definimos e falamos que o A e B são congruentes módulo H, onde H é um subgrupo de G, se é somente C, o AB menos 1 está no H. Esquecem então essa notação, ninguém usa. A notação oficial seria essa, e podemos até escrever isso para ser mais curto. E agora uma pergunta de justiça. Por que as coclasses direitas? Tudo que a gente fez até agora tratou os dois lados de uma maneira justa. Os axiomas de grupo não estão favorecendo nenhum lado. A gente definiu tudo simétrico. E mesmo assim, a gente encontrou algo que acabou sendo a partição das coclasses direitas. De onde chegou essa injustiça? Duas respostas possíveis. Primeiramente, não injustiça, porque a partição das coclasses direitas e a partição das coclasses esquerdas é a mesma. Isso não é verdade. Em geral, o RH não vai ser o mesmo como o LH. Com certeza, o próprio Hzão pertence nas duas, essa coclasse aqui, mas se você pegar as coclasses esquerdas, ver isso como conjunto de coclasses, e as coclasses direitas, não vai ser o mesmo conjunto. Então, realmente, existe aqui um certo favorecimento de um certo lado. E a pergunta é, de onde que chegou essa assimetria? Se tudo que a gente definiu foi simétrico. Como? Dá para entender minha pergunta? A gente definiu uma relação e a gente descobriu que o conjunto quociente a partir dessa relação são as coclasses direitas e não as esquerdas. Mesmo se fossem as esquerdas, a gente teria o mesmo problema, porque as esquerdas não as direitas. Então, de onde que chegou essa assimetria? A definição já partiu da premissa que ia favorecer um dos lados. Qual a definição? Se fosse a definição de coclasse. De quem? De coclasse. Não, a coclasse... A gente definiu coclasse direita e coclasse esquerda. A gente definiu uma coisa, uma relação, e a gente descobriu que essa relação corresponde na direita. Então, como que ela escolheu uma das duas? Maurício? Por causa do AB menos 1. Exatamente, o que eu acabei de falar é mentira. Não é tudo que a gente definiu simétrico nos dois lados. Aqui acontece uma certa simetria. Num lado você tem o A, no outro lado, no lado direito, você não tem o B. Você tem o inverso do B. Aí, a resposta então, a verdade completa, é que essa é uma relação de equivalência módulo direito H, e similarmente a gente pode definir módulo esquerdo H. E qual seria a definição nesse caso? A menos 1, B pertence a H. Como? A menos 1, B pertence a H. Certo. Espero que vocês concordam que essa coisa seria equivalente a B A menos 1, e essa seria equivalente a B menos 1A. Por quê? Está no H. Porque são os inversos de cada uma coisa e o H é subgrupo. Então vamos lá. Vou denotar curtamente isso assim. Eu vou denotar curtamente isso assim. Ok? Então, a verdade é que se você pegar o G e dividir por essa relação, você realmente vai achar todas as coclasses direitas. E se você dividir o G por essa relação, você vai achar todas as coclasses
esquerdas. Como parece a situação aqui? Aqui você vai ter A, B, o HA, HB, sei lá, C, HC. Pergunta. Eu desenhei aqui 6 pontinhos aqui, 6 pontinhos aqui, 6 pontinhos aqui. Faz sentido pensar que todos esses caras têm a mesma quantidade de membros? A cardinalidade são iguais? Essa é a minha pergunta. Faz sentido pensar que as cardinalidades de cada coclasse é a mesma? Para mim, não. Não seria óbvio. Se acontecer, seria uma coisa que precisamos demonstrar e com certeza não é óbvio. Então a pergunta é se o H tem a mesma quantidade de membros com H para todo A e a mesma... Se eu tenho essas... Se eu resolver esse problema, o outro já é automático. Alguma ideia? Isso tem que ser para todos os casos, né? Para todo o grupo G, é todo o subgrupo H, é todo Azinho, é todo Bzinho. Será que isso é verdade? Para mim parece que é. Eu só não sei como demonstrar. Como? Parece que é, eu só não sei como demonstrar. Porque, tipo, se você pensar num conjunto dos inteiros com, sei lá, adição, aí você coloca soma um com todo mundo, vai... Vai lá, certo, ok. Continua o mesmo Vai ser conjunto. infinito todos, mas não tinha diferença. Nesse caso, você tem cada coclasse infinita mesmo, então não vai dar uma intuição muito boa. Mas se pensar, sei lá, os inteiros até 100, eu tenho a impressão que... Não, mas lá não vai ser um grupo, certo? É você que está dizendo o módulo 100. Porque se a tua operação é adição mesmo, isso não é fechado, porque 100 mais 100 é 200, já saiu. Realmente, isso é verdade. Vou esboçar uma prova. Vou pegar todo o H. Vou supor que o H é finito, ok? Quero fazer apenas um esboço da prova, é nada oficial. Então, meu H é isso. O que eu quero provar é que o HA tem a mesma quantidade de membros com o H. Professor, Segundo, qual o H é qual conjunto? O conjunto do H... Agora, isso não é já suficiente para falar que são iguais, porque pode ser que aqui tem duplicações. Certo? Então, a coisa que eu preciso demonstrar é que aqui não tem duplicações. Tem duas maneiras legais para demonstrar isso. Eu vou mostrar uma para vocês que tem a ver bastante com a unidade 1.2 de funções. Basta demonstrar que essa função aqui é injetora. Na verdade, ainda mais ela é bijetora, mas não me importa isso. Qual função é essa que eu nunca dei essa definição? Essa seria o ator, a gente fala assim, o ator pela direita A. Essa é o lambda x, xa. É aquela que bota uma coisa, bota no buraco aqui, bota o A pela direita. Então, se eu demonstrar que essa é injetora, eu sei, esses caras sendo distintos, eles não vão se juntar aqui. Bem, vou deixar isso para vocês pensar. Quero que vocês pensem no seguinte, tentar demonstrar tudo isso que eu vou falar. Cada coclasse tem exatamente a mesma quantidade de membros com cada outra. Não, vamos deixar só nisso mesmo. Se você pegar o mesmo H e o mesmo G, a cardinalidade em qualquer partição à direita desse H vai ser igual a cardinalidade de qualquer outra partição à Esquerda, sim. Vai ser também? Porque todas vão ter a mesma cardinalidade com o próprio H, porque o H acontece que é coclasse direita e coclasse esquerda também. É como cada coclasse tem o mesmo... Tá?
Ok, eu vou dar uma pergunta de plickers. Eu defino, espero que é meio óbvio essa definição, o que significa HK. HK vai ser o que vocês acham? O conjunto de todos os Hzinhos, casinhas, casinho parecido com K. Muito bem. E agora a minha pergunta é, então, no S3, eu tenho como H o ID fim, eu tenho como K o ID psi fim. E agora a pergunta é se o HK é um subgrupo de G e se o KH é um subgrupo de G. E a resposta são A apenas essa, B apenas essa, C ambas, D nenhuma. Faz sentido pelo menos calcular o HK e o KH para ver quais conjuntos são o mesmo. Quem vai ser o HK vai ser S vezes S, S vezes S, S vezes S e S vezes S. E quem vai ser o KH? SS, SS, SS e SS. Quem quer votar, pode votar, sair. O H e o K a gente sabe que é grupo. Como? O H e o K. O H e o K são subgrupos, vocês deveriam saber isso já. Tem mais? Não. Galera, façam os homeworks. Não vai dar certo assim.